Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal onde eu falo sobre Stranger Things. E nesse vídeo aqui eu vou analisar junto com vocês um novo teaser que saiu num comercial de TV. Muita gente já viu esse teaser e por conta da qualidade dele, que não é tão boa, muita gente achou que esse teaser vazou. Só que na real esse teaser saiu de forma oficial, só que ele ainda não foi pros perfis oficiais da série. Então a Netflix divulgou esse teaser durante um comercial de TV, mas muito provavelmente ele deve sair nas redes sociais aí da série daqui a alguns dias também. E só lembrando também que eu tô gravando alguns vídeos aqui no canal num formato um pouquinho diferente, sem aparecer, porque eu tô no meio de uma bagunça aqui, eu tô organizando um novo cenário, um novo cantinho onde eu vou estar gravando os vídeos do canal. Eu já tô quase finalizando, nessa próxima semana eu já consigo voltar com o formato normal dos vídeos aqui aparecendo, mas pra não deixar o canal parado, eu tô gravando alguns vídeos aqui só com a minha voz e logo logo eu já volto aí com o formato normal, beleza? Mas antes de começar, não esquece de se inscrever aí no canal e de ativar o sininho das notificações também pra não perder nenhum vídeo novo, e já deixa o seu like aí também pra tá me ajudando. Tem muita gente que assiste os vídeos aí até o final e esquece de deixar o like, então já deixa o like aí logo no começo do vídeo pra não esquecer, que vai tá me ajudando demais, beleza? Então o teaser começa mostrando a Max no Mindscape, que é o nome desse lugar vermelhão, onde ela já apareceu lá no quarto episódio. A gente sabe que o nome desse lugar é Mindscape por conta de algumas entrevistas que já saíram, eu já até mostrei aqui no canal inclusive, só que a gente sabe que essa parte não é uma cena nova por dois motivos. O primeiro é que se a gente for lá no quarto episódio, dá pra gente ver que essa aqui é exatamente a mesma cena que a gente já viu lá no quarto episódio. Eu fiz isso enquanto eu tava analisando aqui esse novo teaser e é a mesma cena que a gente já viu. E o segundo motivo, que é o mais óbvio, é que agora na parte final a Max já tá com uma roupa diferente, né? Ela tá com aquela roupa marrom que a gente já viu lá no sexto e no sétimo episódio ela usando. Então só de bater o olho na roupa da Max já dá pra gente ver que é uma cena do quarto episódio. Porém, nesse outro frame aqui, a gente vê a Max sendo pega pelo Vecna, e igual eu fiz com o outro frame, eu fui lá no quarto episódio pra ver se era uma cena que a gente já tinha visto ou não, e eu coloquei esse frame aqui lado a lado com aquela cena que a gente vê lá no quarto episódio, e eu posso afirmar aqui pra vocês que essa parte aqui da cena, onde a Max tá sendo pega pelo Vecna, é uma cena que a gente ainda não viu. Porém, uma coisa que é importante da gente lembrar também, é que o conteúdo promocional dessa temporada já mostrou algumas versões alternativas de algumas cenas. Então lá no teaser da casa dos Creel, por exemplo, a gente vê o Henry entrando na casa correndo com a irmã dele, enquanto na série isso não acontece, a gente vê que ele entra, ele já tá todo estranho ali. E lá no teaser da casa dos Creel, eles também tiraram a luz da lanterna do Steve pra deixar todo mundo fritando, tentando descobrir o que o Steve tava segurando enquanto ele sobe a escada. Então a gente já sabe que isso é uma coisa que tá rolando no conteúdo promocional dessa temporada. Eles estão mostrando algumas coisas pra gente no conteúdo promocional, nos teasers, nos trailers, e aí quando a gente vai assistir, a gente vê uma coisa um pouquinho diferente, é uma coisa que tá rolando. Então apesar dessa aqui ser uma cena nova, igual eu falei pra vocês, pode ser só uma parte da gravação que a gente não viu lá no quarto episódio e eles só colocaram aqui no teaser, ou então, o que eu acho mais provável inclusive, é que a Max realmente pode ter sido pega mais uma vez pelo Vecna. É difícil de saber o que tá rolando, porque não dá pra ver a roupa dela aqui nessa cena, mas eu acho que é uma cena nova do episódio final mesmo. Eu acho que a Max foi levada mais uma vez pro Mindscape, pra esse lugar vermelho aí, onde o Vecna tinha levado ela lá no quarto episódio. E por falar na Max sendo pega mais uma vez, a gente vê uma parte bem rápida do episódio final com a Eleven já usando os poderes, e dá pra ver pela porta atrás dela que ela tá na casa dos Creel, que é o lugar onde o Vecna fica, só que pela coloração aqui dessa cena dá pra gente ver que tá tudo vermelho. Então a minha aposta é que nessa cena aqui, a Eleven pode ter conseguido entrar de algum jeito no Mindscape pra lutar diretamente com o Vecna, e aqui seria ela salvando a Max naquela possível cena nova que a gente acabou de ver, que eu até falei pra vocês. Só que eu não acho que a Max vai conseguir sair do Mindscape mais uma vez como se nada tivesse acontecido. Então a minha aposta seria que com a Eleven dando um jeito no Vecna, mesmo que não matando ele, mas dando um jeito temporário, talvez isso fizesse com que a Max ficasse presa nesse transe, nesse lugar vermelhão onde o Vecna levou ela, no Mindscape. Então seria a Eleven lutando diretamente com o Vecna nesse lugar, talvez até dentro da mente da Max, só que tendo talvez como consequência a Max ficando presa nesse lugar, ela ficando presa nesse transe. Fora que também seria uma brecha perfeita pra finalmente mostrar pra gente os personagens lendo aquelas cartas que a Max escreveu. Eu já até falei aqui no canal que eu acho quase impossível a Max morrer, mas com ela terminando a temporada inconsciente, com ela presa naquele lugar no Mindscape, pra mim seria a brecha perfeita pra finalmente mostrar pra gente os personagens lendo aquelas cartas lá que a Max escreveu. Indo pra Califórnia, a gente tem essa cena rápida aqui que mostra a Eleven com o Brenner lá no Nina, naquele laboratório subterrâneo, e a gente ouve a Eleven falando que os amigos dela precisam dela, enquanto o Brenner fala pra ela que ela ainda não tá pronta. My friends need me. You're not ready.
E eu acho que eles podem estar criando aqui um conflito entre os dois, entre o Brenner e a Eleven, não fazendo com que o Brenner seja mostrado como bonzinho, até porque a gente sabe que de bonzinho o Brenner não tem nada, só que mostrando pra gente que talvez o Brenner queira chegar até o fim com o Projeto Nina, e a Eleven decide por conta própria sair de lá e ir pra Hawkins, e no meio de todo esse rolê da fuga dela, e também com a invasão do exército, que é uma coisa que a gente sabe que vai rolar, talvez com isso tudo o Brenner acabe morrendo sem ter chegado até o fim com o Projeto Nina, e como consequência a Eleven não esteja pronta ainda pra vencer o Vecna na batalha final agora da 4ª temporada. E aí na 5ª temporada ela pode estar precisando potencializar ainda mais os poderes dela, mas já não teria o Brenner vivo pra terminar o que eles começaram, e na minha opinião essa seria assim, a brecha perfeita pra trazer a Kali de volta na última temporada, porque sem o Brenner vivo eu acho que teria muita coisa ainda em que a Kali poderia ajudar em relação aos poderes da Eleven, então eu acho que seria a brecha perfeita pra trazer a Kali de volta. A gente vê aqui nessa outra cena a Nancy visitando o massacre que rolou no laboratório em 79, então isso já mostra pra gente que as visões que a Nancy tá tendo não acabam naquilo que a gente viu lá no 7º episódio, então o Henry, ou no caso o Vecna, vai mostrar ainda mais coisas pra ela, mas a gente não precisa se preocupar porque o próprio conteúdo promocional já mostrou pra gente que a Nancy vai conseguir sair do Mindscape numa boa. A gente já viu algumas outras cenas aí que mostram a Nancy depois dela ter saído aí dessas visões que ela tá tendo lá no Mindscape. E isso, na minha opinião, pode reforçar ainda mais a minha teoria de que tudo isso que a Nancy tá vendo faz parte de uma armadilha, de um plano que o Vecna tem pra ganhar a batalha final. Eu comentei um pouquinho mais sobre essa minha teoria na análise da primeira prévia que saiu da parte 2, que tá aí em cima nos cards pra quem ainda não viu, mas se vocês quiserem eu ainda trago um vídeo só sobre essa teoria antes da parte 2, então se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, é só comentar aí embaixo que antes da parte 2 eu posso trazer um vídeo aprofundando um pouco mais sobre essa minha teoria. Aqui nessa outra cena a gente vê o Will chorando, abraçando o Jonathan, e já tem duas coisas aqui que eu queria comentar, que eu vi muita gente discutindo sobre isso antes de eu gravar aqui a análise. A primeira é que tinha muita gente achando que o Will tava abraçando o Mike aqui nessa cena, sendo que claramente é o Jonathan, é só a gente olhar pro figurino que já dá pra saber que é o Jonathan. E a segunda coisa que eu vi bastante gente comentando é que o Will poderia estar chorando pela possível morte do Argyle, sendo que isso também não vai rolar, pelo menos não nessa parte da temporada. Isso porque esse ambiente aí onde a gente vê os dois fica em Nevada, em uma outra pizzaria da Surfer Boy Pizza. Então pra quem não sabia, a Surfer Boy Pizza é uma franquia, não tem só uma pizzaria lá em Lenora Hills, tem outras em outros lugares também. E a gente tem algumas imagens dos bastidores que mostram as gravações desse cenário, e o telefone dessa pizzaria tava com código de área do estado de Nevada, e mesmo sem as imagens dos bastidores, já dá pra gente ver pela pintura ali atrás também que eles estão dentro de uma pizzaria da Surfer Boy Pizza. Mas o principal é que a gente também sabe pelos bastidores que todos os 5 dessa narrativa da Califórnia, eles vão pra Hawkins nessa parte final, incluindo o Argyle. Então se for pro Argyle morrer, vai ser lá na batalha final em Hawkins, porque ele vai estar lá junto com toda essa galera aí do plot da Califórnia. Voltando aqui pra cena do teaser, não dá pra saber o motivo pro Will tá chorando, então o que eu vou falar é só um chute mesmo, mas eu aposto no que a maioria tá apostando, e eu acho que nessa cena aqui o Will pode estar desabafando com o Jonathan sobre a orientação sexual dele, e ele pode estar revelando pro Jonathan que ele é gay. O abraço do Jonathan parece muito ser um abraço de acolhimento, um abraço de conforto, e igual eu mencionei, eu não acho que o Will tá chorando pela morte de alguém, então se eu tiver que chutar eu vou na mesma linha aí que a maioria, e eu acho que essa aqui pode ser a cena do Will falando sobre a orientação sexual dele com o Jonathan. Ainda no plot da Califórnia a gente vê mais uma vez essa cena aqui dos militares, só que de um jeito um pouquinho diferente, e nessa parte que mostra a Eleven provavelmente explodindo tudo, usando os poderes, dá pra ver claramente ali na parte da esquerda a hélice do helicóptero no meio da explosão, então isso era uma coisa que eu já vinha comentando aqui no canal, que eu acho que a Eleven pode jogar no chão usando os poderes o helicóptero do Sullivan, e talvez essa imagem aqui confirme isso, então eu continuo achando que o Sullivan deve morrer no meio dessa treta aí envolvendo a fuga da Eleven. Aqui nessa outra cena a gente vê o Lucas e o Jason brigando dentro da casa dos Creel, e eu continuo achando muito massa, eu já até tinha comentado em alguma outra análise aqui no canal, que eu tô achando muito massa o fato deles estarem mostrando algumas pessoas com o Lucas nessas cenas aí dentro da casa dos Creel, e deixando todo mundo fritando, tentando descobrir quem que o Lucas tá vendo levitando nessa outra cena que a gente viu lá no primeiro trailer. Eu continuo achando que nessa cena aqui o Lucas tá vendo a Max levitando, mas até agora a gente já sabe que junto com o Lucas na casa dos Creel também vai estar a Erika, a Max, e agora a gente também sabe que o Jason vai estar lá. E mesmo que eu não ache que o Lucas tá vendo o Jason levitando nessa cena, o Jason é um personagem bem morrível, se é que esse termo existe, então mesmo se não for o Jason
levitando, eu acho que de algum jeito ele deve morrer aí nessa batalha final aí na casa dos Krill. E por falar em morrer, a gente vê uma outra cena bem rápida aqui do Dustin gritando, e ele tá com a mesma roupa daquelas cenas que ele vai estar junto com o Ed, inclusive a mesma roupa daquela cena da guitarra. Porque sim, pra quem não sabia, o Dustin tá junto com o Ed no mundo invertido, nessa cena aqui que ele tá tocando guitarra. Eu já até tinha mostrado isso na análise do trailer que eu fiz aqui na época, pra quem ainda não assistiu vai estar aí em cima no card. E por saber que o Dustin tá junto aí com o Ed nessas cenas aí do mundo invertido e que ele tá usando essa roupa, vendo ele gritando assim nessa cena, o mais óbvio seria a gente imaginar a morte do Ed. E sim, eu acho que o Ed vai acabar morrendo aí nessa parte final, só que eu não acho que o Ed vai morrer nessa sequência aqui que eles estão mostrando pra gente. Então uma fic aqui que eu montei, que eu não sei se faz muito sentido ou não, é que talvez o Dustin e o Ed conseguissem sair do mundo invertido depois dessas cenas aí que a gente vê, eles fossem até a casa dos Krill, onde tá o Lucas, a Max e a Erika, e lá o Ed chegasse bem no meio da treta entre o Jason e o Lucas. Só que antes do Jason morrer, talvez ele visse que tudo o que tá acontecendo em Hawkins não tinha nada a ver com o Ed ou com o Hellfire Club. Então finalmente o Jason ia estar descobrindo a verdade lá na casa dos Krill e tendo contato com alguma coisa que envolva o mundo invertido ou com o próprio Vecna, só que aí já ia ser tarde demais, porque ele ia estar descobrindo finalmente que o Ed era inocente, que ele não tinha nada a ver com a morte da Chrissy ou com a morte do Fred ou do Patrick. Só que descobrindo tudo isso, o Jason já ia estar morrendo, então igual eu falei pra vocês, já ia ser tarde demais pra ele finalmente descobrir que o Ed era inocente. Então essa foi a fic que eu montei aqui, do que eu acho que pode rolar nessas cenas finais aí na casa dos Krill, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse teaser, se vocês acham que eu tô falando besteira, se vocês acham que eu tô viajando, ou se vocês acham que faz algum sentido tudo isso que eu falei, se vocês têm alguma coisa pra complementar alguma teoria que eu fiz aqui nesse vídeo. Então comentem a opinião de vocês aí embaixo, que eu tô doido pra saber, e falta muito pouco pra gente finalmente descobrir o que tá rolando aí na parte 2. E antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever aí no canal também, de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e já deixa o seu like aí também pro YouTube impulsionar aqui o meu trabalho pra mais pessoas, que isso vai estar me ajudando demais. E só lembrando que a partir de agora você também pode se tornar membro aqui do canal, assim como o Jean Gomes, o Renan Soares, o Y2K Samuel, a Carol Pereira, a Jana, o Enzo Siqueira, o Felipe Goulart, o Lian, a Laura Matheus, a Marina Magalhães, a Isadora Soares, o Josué Vieira e várias outras pessoas que já fazem parte do Inside Club, que é o clube de membros aqui do canal. Se tornando membro, além de me apoiar, você também libera vários benefícios exclusivos aqui no canal, e pra saber mais é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link aí embaixo na descrição. Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado aqui da minha análise, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do Inside, e até mais!